Meio-dia, 45 minutos, 10 segundos, 29 graus em Porto Alegre. A partir de agora você fica por dentro dos principais fatos desta quinta-feira, 23 de dezembro. Em todo o país, apenas 5% dos voos foram cancelados nesta manhã. Em Porto Alegre, 2 partidas foram suspensas. 12% atrasaram, menos da metade do índice registrado no Brasil. As duas irmãs eram só sorrisos na fila do check-in. Com a passagem comprada para o Rio de Janeiro desde agosto, até ontem à noite não havia certeza do embarque devido à greve. Nossa, só em chegar aqui e ver que tinha pouca gente, que vamos conseguir chegar a tempo do Natal, tá maravilhoso. Esse casal também comemorava a viagem para visitar a família em São Paulo. Nós ficamos mais aliviados, né, claro. Tanto é que nosso voo é às 13 horas, nós chegamos mais cedo no aeroporto. Desde outubro já estava programado. Uma liminar concedida pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho ontem à noite determinou que 80% dos funcionários das companhias aéreas permaneçam trabalhando de hoje até o dia 2 de janeiro. Na decisão, o ministro afirma que a atividade é considerada essencial frente ao grande movimento nos aeroportos nessa época do ano. Os aeroviários querem um aumento salarial entre 13% e 15% e melhores condições de trabalho. Segundo o sindicato da categoria, as negociações começaram em setembro, mas só agora as empresas aceitaram discutir as propostas. Uma nova rodada de negociações deve ser feita após o dia 2 de janeiro, quando termina o prazo dado pela liminar judicial. A ameaça de greve dos trabalhadores poderia gerar um novo caos aéreo em todo o país. A medida judicial não se discute, a medida judicial se cumpre. Muita gente pergunta assim, por que esse movimento à véspera do Natal? A agenda da campanha nos levou a isso, porque até o dia 15 de dezembro, na última quarta-feira, nós estávamos com insistência reunindo com o sindicato patronal, tentando uma solução para esse problema. Ninguém aqui se ilude que os trabalhadores vão cessar o movimento, e nós vamos cessar o movimento e tudo vai ficar tranquilo. Não vai ficar tranquilo, porque as empresas venderam passagem a mais, as empresas não têm funcionário suficiente para manter o serviço funcionando, enfim, de forma normal. E isso vai estourar até o final do ano, com certeza. O carro de uma empresa de segurança capotou nesta manhã em Porto Alegre. O Fiat Siena derrubou árvores do canteiro e foi parar no corredor de ônibus. O acidente ocorreu na Avenida Dom Pedro II, zona norte da capital. O condutor perdeu o controle em uma curva. O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao HPS. A pista foi parcialmente bloqueada e houve congestionamento. Mais de 3 quilos de maconha foram apreendidos em uma casa em Canoas. A Polícia Civil investigava há 3 meses um funcionário público. O homem de 49 anos foi preso em flagrante. Também uma balança de precisão foi recolhida. Um homem foi atropelado nos trilhos do Transurb nesta madrugada. A vítima ainda não foi identificada. Ele caminhava na linha do trem próximo à estação Esteio quando foi atingido. O veículo fazia a última viagem do dia no sentido interior capital. Hoje, os serviços da Transurb tiveram funcionamento normal. A governadora Ieda Crucius assinou hoje o contrato de arrendamento do Cais Mauá na capital. Porém, ainda existem entraves jurídicos tentando impedir o contrato. O arrendamento é do consórcio Cais Mauá, composto por 4 empresas espanholas e a brasileira Contern. O acordo prevê um prazo de 25 anos de concessão, podendo ser renovado. O investimento total será de 400 a 500 milhões de reais. A transparência que nós usamos durante todo esse processo é que nos permitiu assinar um contrato saudado em todo o Brasil. Não apenas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. É um projeto que demorou mais do que outros, quem sabe, mas quando ele chega com um porte internacional que nós merecemos. Além da revitalização do local, o consórcio também fica responsável pela manutenção da infraestrutura de eventos e obras sociais, como a Feira do Livro de Porto Alegre, o Museu de Arte Contemporânea e a Bienal do Mercosul. O objetivo é que o espaço fique pronto até a Copa do Mundo.
a gente esteja, se não com 100% disso aqui concluído, com grande parte, já vamos estar entregando isso. Acho que é um momento glorioso para a cidade de Porto Alegre. A gente não poderia deixar escapar esse momento. As etapas de revitalização do cais terão vínculos com a Prefeitura, o Estado e a União. Além das melhorias que serão realizadas nos 12 armazéns, ainda será feito todo o trabalho de infraestrutura do local, como instalações de energia, água e esgoto. E a governadora ainda não sabe se vai suspender ou cancelar o edital da RS 010. Ontem, a Justiça suspendeu a abertura das propostas para as obras da rodovia. Uma ação popular foi movida por diretores do Sindicato das Empresas de Transporte, Cargas e Logística do Estado. O SETSERGS questiona o valor da obra de R$ 1,6 bilhão por uma estrada que teria 4 pedágios em 42 quilômetros. Ontem, a governadora disse que o Estado vai recorrer da decisão. Nós estamos afirmando que vamos recorrer da decisão em liminar. Como este ano ainda não é possível, eu estou, como pessoa política, decidindo se eu suspendo ou se eu cancelo a licitação da RS 010. A medida é em caráter liminar e ainda cabe recurso. 77 mil veículos devem passar pela Freeway neste feriado de Natal. Agora você vê imagens da saída de Porto Alegre e a estação rodoviária. Nesta quinta-feira, o movimento deve ser menos intenso. Já quem viajar na sexta pode ir se preparando. 33 mil veículos devem se dirigir ao litoral pela rodovia. O presidente Lula fez a última viagem oficial ao Rio Grande do Sul. Ele inaugurou obras de duplicação do trecho gaúcho da BR-101. O presidente Lula percorreu a pé toda a extensão do túnel de Morro Alto. Na outra ponta estava o palco da cerimônia. Junto a ele ficaram prefeitos de municípios do Litoral Norte, deputados e o governador eleito. Em seguida, foi descerrada a placa que marca a conclusão das obras. Segundo o presidente, ela só foi possível ser realizada graças à persistência. Eu espero que essa rodovia não tenha mais mortes. Espero que essa rodovia signifique o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O ministro dos Transportes destacou que só no ano passado foram investidos 3,5 bilhões de reais em rodovias em todo o país. Nós temos 61,7% das estradas brasileiras em bom ou ótimo estado, 23% em condição regular. A duplicação da BR-101 foi retomada em 2004. Todo o trecho gaúcho custou R$ 1,1 bilhão. Só no túnel de Morro Alto foram gastos R$ 194 milhões. O túnel é monitorado por 40 câmeras. 24 ventiladores fazem a circulação do ar. Há ainda sistemas contra incêndio e telefonia. A obra é responsável por encurtar em 11 quilômetros a distância entre Porto Alegre e Torres. Nós temos uma economia de 6 litros de combustível em cada caminhão que passa por aqui todos os dias. E por aqui passam 20 mil caminhões por dia. Esses 6 litros correspondem a R$ 12. R$ 12 vezes 20 mil caminhões por dia, nós temos uma economia de R$ 240 mil em óleo diesel. O trecho gaúcho da BR-101 tem 10 pontes e 22 viadutos. A pista antiga foi restaurada e uma nova foi construída paralela à primeira. A obra ainda não está totalmente finalizada. Ainda falta sinalização do asfalto na região de Osório e as pistas laterais, no trecho urbano de Terra de Areia. O trecho que requer mais atenção é próximo à ponte do Rio Três Forquilhas. A pista ainda é simples e o asfalto tem desníveis. Ao longo agora desse final de ano e o início do ano, nós vamos finalizar todos esses trechos de modo a garantir que todos eles estejam disponíveis para o usuário da estrada. Motoristas de táxi de Porto Alegre podem entrar em greve na véspera de Natal. A Associação da Família Taxista aponta que a EPTC tem aplicado multas em excesso aos profissionais. Veículos seriam apreendidos nas vésperas do fim de semana. O sindicato da categoria é contra a paralisação. Além disso, a associação também contesta a obrigatoriedade de um novo registro toda vez que o taxista troca de carro.
Vamos conferir agora o quadro das emergências do SUS em Porto Alegre. Na ala adulta da Santa Casa são 25 pacientes em 12 leitos. No Clínicas, há mais que o dobro da capacidade. No Conceição, são 84 pacientes em 50 leitos. No Ernesto Dornelles, sobram 6 vagas. No Hospital São Lucas, a ala adulta não tem leitos vagos. A Mega Sena acumulou no sorteio de ontem, no Rio de Janeiro. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas sorteadas. O próximo concurso ocorre na véspera de Natal. O prêmio pode chegar a 34 milhões de reais. Quase 140 pessoas acertaram a quina e outras 8 mil a quadra. O filho do vice-presidente da República informou que a hemorragia de José de Alencar foi estancada. Veja esta e outras notícias do Brasil. Ontem ele passou 3 horas em cirurgia para estancar um sangramento no intestino. Os médicos haviam desistido do procedimento quando perceberam que não iria adiantar. Alencar passou a ser tratado com medicamentos. O Congresso aprovou o orçamento para 2011. A proposta prevê arrecadação de mais de 2 trilhões de reais. Dilma Rousseff concluiu a montagem do ministério. 9 mulheres estão entre os 37 indicados. Uma professora morreu tentando salvar o carro da água em São Paulo. A chuva forte atingiu a zona sul da capital paulista. Um acidente entre um ônibus e um carro deixou um morto e 11 feridos na rodovia dos Tamoios, em São Paulo. Outras 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas na Marginal Tietê. 2 veículos e 2 carretas se envolveram na batida. Uma frente fria sobre a costa do Rio de Janeiro gera muita nebulosidade e chuvas desde o norte de Santa Catarina até o sul do Espírito Santo. Ontem à noite, o rio foi castigado pelos temporais. Hoje, as chuvas fortes ainda atingem localidades da região sudeste. Para a véspera de Natal, a previsão é de chuva em praticamente todo o Brasil. Na sexta-feira, a chuva atinge a maior parte do país. Uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul, provocando chuva em todo o estado, além de Santa Catarina e Paraná. O calor predomina. A mínima vai ser de 18 graus em São Paulo. A máxima alcança os 35 no Piauí. Chove ao longo do dia em Porto Alegre e no Rio. Em Salvador, o sol aparece entre nuvens. As máximas passam dos 30 graus. Sábado, a chuva segue no país. Domingo, a frente fria começa a se afastar. O tempo abre no Rio Grande do Sul e o calor aumenta. O BRANews fica por aqui. Outras notícias logo mais às 7h10 da noite. Uma boa tarde para você.